Boa noite a todos. Quarta-feira de derby aí, né? Acabou agora aí Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque. E antes de mais nada, eliminados! Eliminados! Aqui, ó, tem que respeitar o pai de vocês aí, tá certo? A torcida hoje fez uma baita festa aí pro Corinthians quando o Corinthians saiu do centro de treinamento rumo lá à Barra Funda, né? E, bom, o time entrou focado, jogou bem, venceu fora de casa, certo? Que é o que importa. Bom, vamos lá. Antes de mais nada aí, de passar escalações, o que foi o jogo, não se esqueça, curtam o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber mais vídeos como esse, né? Onde eu faço análise dos jogos, tem aí um, um tom descontraído, né? Não é aquela coisa é, muito formal, isso e aquilo outro. Não, tem aí uma descontração, tá certo? E hoje, né, pô, mais feliz impossível. O Coringão aí avançou nas oitavas da Copa do Brasil. Tivemos outros rivais aí eliminados também, né? Mas o que importa é o Coringão. Vamos lá. O Dorival hoje mandou o time a campo aí, ele jogou numa 4-3-2-1. Foi essa formação que o Dorival usou. Hugo Souza no gol, Bidu pela esquerda, Mateuzinho lateral direita, dupla de zaga, Gustavo Henrique e André Ramalho. Os três jogadores de meio campo ali, composto por Martinez, Carrilho e... Martinez, Carrilho e Ranielli, os três. À frente, Garro armando o time e os dois homens de ataque, Yuri Alberto e Memphis. Foi esse time que o Dorival mandou a campo, foi com força máxima, né? E aqui, ó, tô eu com a minha All Black, pô, uma das camisas mais lindas que eu já vi do Corinthians, né? Deu sorte demais. Não só isso, né? O time entendeu que precisava vencer esse jogo e foi lá e fez isso. Bom, vou passar os lances aí rapidamente para depois a gente comentar aí, bater aquele papo lá do que foi o jogo. Aos 2 minutos, o Corinthians sai rápido e o Memphis cruza para o Carrilho, que ele ajeita para o Garro, né? Foi uma jogada de transição rápida do Corinthians no contra-ataque e o Garro pegou ali e finalizou no meio do gol. Aos 8 minutos, cruzamento para o Corinthians, a zaga afasta, ela volta no Memphis, que cruza rasteiro de volta, o Garro ajeita ela e bate meio que de voleio, o Everton faz a defesa, a zaga tenta afastar e... Bom, e aí o Bidu finaliza para mais uma defesa do Everton, aí ela sobra de novo para o Carrilho, que bate com força lá, e ela vai para fora, desvia, né? Mas aí já estava marcado o impedimento, porque o Bidu estava impedido no lance. Seria um escanteio, porém não teve por conta da posição de impedimento. Aos 14 minutos, era um lance de ataque pros caras, velho. Era um cruzamento para eles. Eles cruzaram, o jogador lá cabeceou, nem sei quem foi. Foi o Gomes, eu acho. E beleza, ia ser tiro de meta. O Daronco foi chamado, ele vai no VAR e vê uma agressão lá daquele jogador Aníbal Moreno, que já estava exaltado, né? Tinha o Yuri Alberto sofrendo uma falta lá. Ele pegou o cara pela gola, que levantou de qualquer jeito. O cara já tava bravo, né? Já sabia que a eliminação vinha hoje, né? E, bom, e aí ele já tava desde lá daquele momento lá, bravo, né? E aí ele foi dar uma cabeçada no rosto do Martinez, sem conversa, né? Vermelho, o Daronco reviu o lance no VAR, já chegou com vermelho. E aí o cara ainda deu uma de desentendidão lá, tipo, não sei o que tá acontecendo, pediu pra voltar pro campo, né? E aí o quarto árbitro lá, sei quem lá, falou: Não, meu amigo, você tomou vermelho, é chuveiro e casa pra você. E aí o cara, um a mais, o Corinthians tinha vantagem aí. Porém, cara, o Corinthians, quando teve essa expulsão aí dos caras, parece que o Corinthians tava jogando com a menos, pô. Porque os caras começaram a vir pra cima com tudo, fazer jogada, levaram perigo aí em alguns lances. Parecia que o Corinthians tava com a menos e os caras com a mais. Vai entender, né? Futebol é fogo, velho. Tem vez que você tá com um a menos, joga melhor. E quando o time adversário tá com um a menos, ele joga melhor. Vai, loucura isso aí. Aí aos 28 minutos, uma saída rápida do Corinthians. O Garro toca pro Yuri Alberto, que tenta finalizar. E ela sobra pro Memphis, né? Só que ele tá
Não, ele tá em posição legal, na verdade. A zaga lá do Palmeiras reclamou pra caramba, falando que tava impedido, mas não tava. Ele tava em posição legal. Ele finaliza forte, ele bate com força mesmo ali pro gol. E o Everton manda pra escanteio. Aos 41 minutos, o Memphis saiu, né? Sentiu a posterior da coxa, ele caiu sozinho e fez o sinal lá de substituição, porque ele sentiu a posterior da coxa. A gente espera que não seja nada, né? E, bom, e aí o Romero entrou no lugar dele. Só que o Romero entrou depois do gol. Isso que é, o Corinthians estava com 10 em campo quando saiu o gol. Aí aos 42 minutos, fruto desse chute do Memphis, sai o cruzamento aí do Garro. A bola sobe, o Gustavo Henrique junto com o Ranieri, se não me engano, eles tentam dividir a bola ali de cabeça, né, cabecear para o meio da área. Ela sobra pro Bidu, que estufa Zede ali, ele pega, teve uma reclamação do Everton, né, falando que foi falta nele, mas não, os dois tiveram um contato normal, depois a jogada seguiu, tanto que o Everton se posicionou para tentar fazer a defesa, ele não estava caído. E aí o Bidu, que não tem nada a ver com isso, foi, enfiou o pé na bola, abriu o placar aí. O adversário jogava melhor nesse momento, mas o Corinthians não estava morto não, estava ali só esperando a hora certa de atacar. E aí veio o gol, né? E aí depois do gol, aí sim o Romero entrou no lugar do Memphis. Primeiro tempo teve 7 minutos de acréscimo por conta desse VAR aí, da expulsão, atendimento para jogadores e tal. 7 minutos de acréscimo, não teve nada de relevante, ficou um jogo muito truncado. E foi isso, acabou o primeiro tempo. Aí o segundo tempo veio. Corinthians sem mudança nenhuma, né? E aí, logo nos 4 minutos do segundo tempo, cara, pô, mais um jogador aí. O Carrilho saiu lesionado, ele foi dividir uma bola com o lateral lá, nem sei o nome daquele cara lá. E aí, tipo, o pé dele ficou embaixo do corpo desse lateral aí. E ele acabou sentindo o tornozelo e tal. Foi substituído. E aí o Bidon entrou no lugar dele. Mas pra vocês verem, pô, teve assim, esse do Carrilho foi uma falta ali, né? Mas o Memphis sentiu, cara, sintético é horrível. É horrível. Pô, tantos jogadores aí reclamam de campo de grama sintética, é horrível. Entendeu? Pô, o Corinthians não é porque é o Corinthians, mas tem um dos melhores gramados, é o melhor gramado do Brasil, na verdade. Tem outros estádios aí que tem uma grama também muito boa. E aí, esse negócio de sintético, cara, isso aí é horrível demais para jogador. Tem diversos jogadores aí, Neymar, não gosta de jogar em sintético, vários. E tanto que a gente cansou de ver lesão e é confirmado que esse tipo de campo gera mais lesão dos atletas. Mas vamos falar aí, né? Ai, como é meu estádio. Não, mentira, tudo conversa, que a FIFA, isso e aquilo outro. Balela, meu amigo. Todo mundo sabe. Vê se lá fora lá tem grama sintética. Não tem, lá é tudo grama natural. Tudo bem que é diferente o clima, o investimento nisso é maior. Mas, pô, o Corinthians consegue fazer, por que, que os outros não vão atrás de fazer? Isso, esse tipo de melhoria pro próprio futebol brasileiro que vem numa evolução muito boa. Voltando aqui ao jogo, aos 13 minutos, uma falta cobrada na área, né, do Palmeiras, e o Garro ele caprichou ali, teve uma falta, ele caprichou, bateu meio que cruzando, e aí o Gustavo Henrique subiu mais alto que todo mundo, ele que estava marcado, deu uma testada firme na bola, ela ainda bate nas costas do lateral lá, o Piquerez, e mata o Everton, estufou as redes, uma baita de uma cabeçada e 2-0 pro Coringão. Aí, meu amigo, a, a classificação já estava garantida, porque o Corinthians fez 1-0 jogando em casa, poderia ter sido mais se o Yuri não tivesse perdido o pênalti, né? E, bom, 3-0 no agregado, Corinthians dificilmente perderia essa classificação. Aí aos 36 minutos o Dorival mexe por atacada ali, o Yuri acabou sofrendo uma falta ali onde o jogador sola ele de cima para baixo. Saiu sentindo dores também, espero que não seja nada, nem ele, Carrilho e Memphis, seja só o desconforto do jogo. Saiu Yuri, Martinez e Bidu. E entrou Charles, Thales e Angileri. Bom, o jogo foi seguindo ali com, né, o Corinthians, vários jogadores caíam, né? Aquele negócio de cozinhar o galo, né? O jogo, na verdade. E foi dando certo, porque o Palmeiras não arrumou nada, não conseguiu fazer nada mais depois disso. O juiz deu mais 7 minutos, 8 de acréscimos aí no segundo tempo e foi só isso. Bom, aí, cara, bom, depois do segundo gol do Corinthians foi engraçado de ver, porque, tipo assim, a torcida dos caras
fez um barulho, quer dizer, um barulho não, fez um silêncio ensurdecedor, pra você ter ideia. Eu tava assistindo, eu falei, caramba, velho, mas eu tava escutando os caras se xingando em campo, comissão técnica xingando o árbitro, o quarto árbitro, silêncio total, doía até o ouvido o silêncio. Essa é a torcida que canta e vibra? Ah, vocês estão de brincadeira, vocês têm que comer muito arroz com feijão para chegar perto da Fiel. Meteram até um poropopó lá, tentaram, né, uns pulinhos lá organizados, como se fosse a nossa torcida. Querem ser nós, né? Mas enfim. E aí, silêncio, aí depois veio a parte que começaram a protestar, aí falaram lá da tia Leila, de jogador. Aí a parte que é mais loucura, cara, que eu tava vendo, pô, os caras criticando o treinador, mano. Pô, o treinador. O cara, podia mandar esse jogador tudo embora aí. O treinador era o único que deixava. Os caras não sabem reconhecer, velho. O cara tirou eles aí de uma fila imensa aí, que eles não estavam. Quer dizer, ganharam uns títulos e tal antes, mas não tiveram uma era tão campeã como essa aí com esse treinador aí. Eu sou corintiano, mas eu sei admitir que o treinador dos caras é bom, velho. Entendeu? E aí os caras xingando o cara, velho. Loucura demais isso aí, velho. Os caras zero reconhecimento aí com o treinador que fez os caras ganhar vários títulos importantes aí. Tá louco, loucura. Não aguentaria torcer um ano pro Corinthians, não aguentaria. Já ia estar pedindo arrego, né? Bom, mas enfim. E aí o Coringão fez a festa lá no Allianz Parque lá, né? Pô, você viu ali, acabou o jogo, os jogadores comemorando entre si, fazendo um poropopó, aquela coisa e tal. E o nosso rival eliminado. Eu gosto assim, crise, e aí já se instaurou lá, crise, cobrança, não sei, né, meu, você é muito cobrança isso aí, né? Porque, pô, os caras fizeram um protesto lá com cestinha de doce, de Nutella, meu amigo. Pô, aí sim, hein? Pô, os jogadores sentiram a pressão da torcida pra ganhar o jogo. Agora deve estar comendo as Nutella lá que eles ganharam. Mas enfim, pô, noite maravilhosa pra nós corintianos. Tiramos nosso maior rival dentro da casa deles, ganhamos 2 jogos, entendeu? Confronto equilibradíssimo aí lá, passou a estatística lá no estádio dos caras. 6 vitórias deles, 6 nossa, 4 empate em 16 jogos. Tá ótimo, equilibradíssimo. Entendeu? É, meu amigo, o Coringão voltou. E aí os nossos filhos hoje foram a vítima da vez. Estão eliminados, vão assistir do sofá agora o restante. E o Coringão segue. Vai ter sorteio aí semana que vem para saber quem que vai ser o adversário. Mas, pô. Ah, inclusive, me veio agora a lembrança aí que teve um certo comentarista aí, né? Ex-goleiro lá dos caras que falou assim que o título do Corinthians era eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. Não, meu amigo, você está muito errado. O título do Corinthians, se você não se lembra, foi em cima do Palmeiras esse ano, ou o Paulistão não existiu? O Paulistão existiu e o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. Então, além de tirar vocês da Copa do Brasil, a gente ganha título em cima de vocês. Para vocês é o Paulistinha, né? Vamos lembrar, mas para nós é o Paulistão, entendeu? E a gente ganhou o título, não é só a classificação, né? Mas ó, Yuri Alberto, ó, pra vocês, né? E agora a gente volta aí no fim de semana, né? Vai ter jogo aí pelo Campeonato Brasileiro. É, bom, e aí eu vou estar voltando aí pra falar do pós-jogo desse próximo jogo do Corinthians. Comentem aí o que vocês acharam do jogo, da postura dos times, dos lances do jogo, cartões, de tudo que foi feito aí no jogo. Comentem aí o que vocês acharam e não se esqueça. Curta, se inscreva e ative as notificações. Tamo junto e até a próxima. Tchau!